Opa, boa tarde. Prazer ter você aqui. Eu nunca te pedi nada. Dá um like, ajuda a divulgar meu canal. Tá começando aí simples. Até um tempo já, mas sempre eu postei pouca coisa. Agora que eu venho postando mais coisa. Aqui ao meu fundo um garapézinho passando. Vai começar a chuva. Aqui a mata perto aqui de casa. E resolvi gravar esse vídeo aqui. Falar de uma mensagem que eu senti no meu coração. Uma palavra sobre ali Maria e Jesus. Maria, né, a Virgem Maria, e Jesus, seu filho, segundo a carne, né? Que Jesus vem da descendência de Davi. E Maria é da descendência de Davi, da aldeia de Belém, lá em Israel. Ainda existe até hoje essa cidade de Belém. E como a Bíblia mesmo ela profetiza, o profeta profetiza, e tu, Belém, Belém de Efrata, posto que pequeno entre milhares, mas de maneira nenhuma, porque de ti nascerá o rei que apacentará Israel, né? E essa é a profecia, e Jesus nasceu em Belém, a cidade de Davi, e através de Maria, né? O instrumento de Deus, bem-aventurado entre as nações, como o anjo disse para ela. E no primeiro milagre de Jesus, ali na cidade de Caná, Jesus foi convidado para um casamento. E na hora que falta o vinho, Maria, ela vai conversar com Jesus. E Jesus disse assim, ó: não é chegada a minha hora. Fala para Maria. Mas Maria, ela já conhecia Jesus. Que Jesus não era uma pessoa de estar falando, de estar pedindo, de estar insistindo em palavras. Mas Jesus, ele era uma pessoa, ela conhecia ele desde pequeno, ele tinha 30 anos, foi com 30 anos que ele começou o ministério dele. E Jesus, ela conhecia Jesus de uma tal forma que sabia que Jesus não ia falar, ou eu vou fazer vinho, ou não sei o que eu vou fazer aquilo outro. A melhor coisa na vida, na nossa vida que nós temos que fazer é convidar Jesus na nossa vida. Por quê? Porque ele não fica só em palavras. Aquilo que é trevas, aquilo que é falta de alegria, aquilo que é tristeza, Deus transforma em paz, transforma em luz e nos dá uma direção. Por isso que Jesus, ele é o Salvador. Porque Maria já conhecia Jesus desde pequeno. Então quando ele fala, ele fala aquilo ali, ela não para. O que ela fala? Ela fala para os serventes, para os servos. Ela diz, fazei tudo o quanto ele mandar. Jesus não tinha falado que ia fazer nada, não prometeu vinho, não prometeu nada. Mas Maria era acostumado a ver Jesus. E sabia que Jesus, como sendo Deus encarnado, ele não é uma pessoa, não é assim, alguém que olha uma situação e deixa do mesmo jeito. Ele apenas disse, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Mas ela já conhecia Jesus. Com 30 anos, uma mãe conhece muito bem como é o caráter de um filho. A minha mãe, ela sabe de cor, eu tenho 33 anos. A minha mãe, ela sabe exatamente, eu acho que de olhar para mim, ela fala, ela já sabe o que eu estou pensando, o meu gênio, e ela pode falar algumas características. Então Maria, quando ela falou assim, ó, fazer tudo quanto ele disser, ela já sabia que ele ia fazer alguma coisa. Ela não sabia o que especificamente, mas alguma coisa ele ia fazer. E nós vemos o seguinte, que Maria, ela tinha a presença de Jesus. O que diferenciou Maria dos outros que pensaram que ia faltar o vinho, foi que Maria, ela sabia e conhecia o que é a presença de Deus na sua vida. É a presença de Jesus.
Certa vez Maria e José iam voltando para Belém, e eles iam voltando para Nazaré, que foram morar em Nazaré. Eles sentiram falta, depois de 3 dias sentiram falta de Jesus. Foram ver entre os parentes e Jesus não estava. Por que sentiram falta? Porque estavam acostumados com a presença de Deus na sua vida. Assim também, meus irmãos, nós não podemos deixar a presença de Deus sair da nossa vida. A Bíblia diz que não foi eu que me afastei de vós, mas foi vós que se afastou de mim. Então, quando nós passamos a fazer práticas, adorando a nós mesmos, confiando na força do nosso próprio braço, confiando que a nossa riqueza, que a nossa prosperidade, que o nosso livramento vem através das pessoas, através do governante, através do deputado, através disso, daquilo outro, esquecemos de Deus, Deus se afasta de nós também. Mas a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É bíblico, é da palavra. Então Maria, quando ela fala aquilo, ela também tinha o mesmo sentimento que Obed-edom. A Bíblia diz que os filhos de Israel, por eles não estar na presença de Deus, por eles não estar fazendo a vontade de Deus do jeito que era para fazer, os filhos de Eli, eles levaram a Arca da Aliança na frente da guerra contra os filisteus, e eles pensavam só porque eles estavam com a arca eles iam vencer a guerra, porque sempre tinha sido assim. Mas só que eles tinham esquecido de fazer a vontade de Deus. Eles, perante o povo, eles idolatravam-se a si mesmos. Eles pecavam e Eli não estava nem aí. E eles falavam, mais uma guerra, vamos colocar a arca na frente. E eles pensavam, com a arca nós vamos vencer. Eles pensavam que a presença do Senhor, a arca era apenas um amuleto e eles iam vencer tudo. E não é assim. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Qual a vitória que você está precisando? Do que você precisa? É quiser. A gente tem que querer. Eu costumo dizer que Deus, ele é como um rio. Aquele córrego ali, tá ali. A hora que eu quiser chegar lá, me refrescar, beber da sua água, eu vou lá e me refresco. Mas eu tenho que querer. Mas se eu não quiser, e se eu não acreditar que tem um córrego ali, ele não vai deixar de existir. Ele não vai deixar de ser bom. Assim também é Deus. Se você deixar de existir, de querer acreditar em Deus, se você quiser fazer as coisas pela tua própria vontade, amém. Deus não vai te pedir, esse é o teu livre-arbítrio. Mas isso não vai deixar, ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Assim, meus amados irmãos, a arca ela foi roubada. Os israelitas perderam, eles caíram em batalha, não conseguiram, até os sacerdotes morreram, Ofni e Finéias. E o que aconteceu? Só pessoas qualificadas podiam pegar aquela arca. Mas só que eles morreram. Então o que acontece? Os filisteus olharam para a arca também, do mesmo jeito que Ofni e Finéias olharam. Opa, agora nós temos um amuleto, nós vamos vencer tudo. Eles colocaram dentro do templo do seu Deus, os filisteus. A Bíblia diz que o seu Deus caiu, o Deus de estátua. Começou a ter diarreia, o povo começou, meu Deus do céu, e eles mandaram essa arca para outro canto. E até que um dia, certo dia, um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele bota no seu coração e fala, vou buscar a arca do Senhor. Quando ele vai buscar a arca do Senhor, essa arca do Senhor, antes dele buscar, ela passou 3 meses na casa de Obed-edom. E quando ela ficou na casa de Obed-edom, os animais que eram estéreis começou a parir, começou a ter filhotes, começou a prosperar de uma forma tão extraordinária. A esposa de Ofni e Finéias, todo mundo da casa prosperando. E ele percebeu que era a presença do Senhor que estava fazendo diferença na sua vida. E a Bíblia diz que quando a Arca da Aliança ela foi para Israel, que Davi levou para Israel, a presença do Senhor, Obed-edom se mudou para Jerusalém só para ficar perto da presença do Senhor. Hoje não é diferente. Jesus disse assim, ó, e há de ser e já chegou. Virá o dia, e agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não só nesse monte, não só no outro, não só em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Essa presença agora ela paira sobre toda a terra, não só sobre os filhos de Israel. Não precisa estar diante da Arca da Aliança, mas apenas nós temos a nossa aliança no nosso coração.
e temos apenas confiança, igual Maria teve, de saber que Deus vai fazer algo ao nosso favor. E quando nós temos essa fé, quando nós temos essa vontade, quando nós temos esse desejo, e Deus ele faz. E a Bíblia diz assim, ó, que Ele é o Criador dos céus e da terra, e que ninguém há que possa fazer escapar da sua mão. Aquele que nem a seu meu próprio Filho poupou, antes o entregou em nosso resgate, como também não nos dará com Ele também todas as coisas. Amém. Fica com essa palavra, se inscreva, me dá aquela força. Amém. A paz do Senhor Jesus. Essa palavra é uma palavra fiel e verdadeira. Aí você pode tirar vários raciocínios e de ver o quanto Deus, mas o centro de tudo é a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, nós aprendemos com Deus. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos o poder de Deus. A Bíblia diz na criação, a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Fala de presença de Deus. Assim como Jesus e Maria sabia que Jesus não ia ficar sem fazer nada de braços cruzados, assim também eu acredito que Deus não vai ficar sem fazer nada na sua vida e na minha vida. Amém? E pode ter certeza que Ele ressuscitou e Ele pode muito nos promover a bênção e a vitória. Amém? Obrigado. Pai do Senhor.